Síndrome do ovário policístico, o que será que causa? A medicina ainda não tem uma resposta completa sobre qual seria a causa do ovário policístico. Acredita-se que pode ter sim uma ligação genética, uma vez que os estudos mostram que quem tem a síndrome tem 40% de chance de ter uma irmã e 35% de chance de ter a mãe com a síndrome do ovário policístico. O que não quer dizer que se você tem na família, você necessariamente vai ter SOP. Outros fatores podem acabar influenciando na expressão dessa genética, como por exemplo, sobrepeso, alimentação, estilo de vida, a exposição a toxinas. Uma outra possível causa envolvida na síndrome do ovário policístico é a resistência insulínica. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas, esse órgão que fica aqui na nossa região abdominal. A função da insulina, quando a gente ingere alguma coisa, ela se transforma em açúcar no nosso sangue, a insulina vai lá e se liga nessas moléculas de açúcar, ela se gruda com essas moléculas para levar elas para os órgãos. Nosso corpo todo usa a glicose, o açúcar, como fonte de energia. Então a função da insulina é ir lá, captura essa molécula de açúcar e leva ela para algum órgão utilizar. Quando a gente tem a resistência insulínica, isso quer dizer que a nossa insulina não é captada e ela fica aumentada na nossa corrente sanguínea, no que a gente chama de hiperinsulinemia. E esse aumento da insulina no sangue vai trazer consequências para vários órgãos, especialmente para o cérebro. Aqui no cérebro, ela faz uma desregulação da produção dos hormônios que estão ligados com a nossa ovulação, com o nosso ciclo, aumentando um hormônio que a gente chama de LH e diminuindo o FSH. O FSH é o hormônio responsável por amadurecer os nossos óvulos. Se ela diminuir essa produção do FSH, esse óvulo não amadurece para poder ser liberado. Então, o resultado disso é a não ovulação. As pessoas param de ter, tem uma anovulação, que faz com que você tenha menos ciclos, ou não menstrue todos os meses. E a formação dos microcistos, porque formam vários cistinhos ali prontos para ovular, mas nenhum deles tem a capacidade de amadurecer. Então, os microcistos e a falta de ovulação vem dessa cadeia aqui. Esse excesso de insulina, quando chega no ovário, tem outro efeito. O ovário ele tem receptores para insulina, então ele tem lugarzinhos ali para a insulina grudar no ovário. Quando a gente está com muita insulina circulando, ela vai grudar em excesso aqui nesse ovário e ela estimula a produção da testosterona. Então aqui ela vai acabar levando ao hiperandrogenismo, que é esse aumento da testosterona circulante, dando aqueles sintomas que a gente já comentou sobre o pelo, o aumento do peso, a perda de cabelo, entre outros. No fígado, a insulina alta diminui a produção de uma proteína chamada SHBG. Essa proteína, no nosso sangue, ela tem a função de se ligar à testosterona, conduzir a testosterona para outros lugares, se conectando a ela. Se a gente tem uma baixa dessa proteína no sangue, a testosterona fica livre, sem nada ligado a ela. E a gente tem um aumento, consequentemente, da testosterona livre no nosso sangue, que leva também ao quadro do hiperandrogenismo. Então, a hiperinsulinemia parece ser uma das causas de SOP em algumas pessoas, promovendo essas alterações em vários órgãos. Agora que a gente entendeu um pouquinho das possíveis causas, eu queria falar das consequências do SOP no corpo. O grande problema da síndrome do ovário policístico é que ela aumenta o risco para outras doenças, como por exemplo, diabetes tipo 2, pressão alta, gordura no fígado, o aumento da obesidade junto com síndrome metabólica e a apneia do sono. E o problema é que todas essas doenças são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então todas elas podem aumentar a chance de consequências mais graves, como por exemplo um infarto ou um derrame. Além disso, ginecologicamente, a SOP pode levar a uma infertilidade, uma vez que, como vocês viram, o paciente acaba não ovulando todos os meses, sendo assim diminui demais as chances de engravidar. Além de sangramentos do útero mais aumentado e maior chance para desenvolvimento de câncer de mama e de endométrio. Para quem tem SOP e engravida, também tem um risco aumentado de diabetes e de pressão alta, além da interferência nos quadros de saúde mental, aumentando a chance de depressão e de ansiedade. Ou seja, SOP é uma condição que pode ter consequências muito graves, e é por isso que a gente precisa entender, diagnosticar e principalmente cuidar delas